Estamos na nossa quinta aula de Hamartiologia, doutrina do pecado, matéria essa que é muito importante, como já falamos, porque ela abre ponto para muitas outras doutrinas dentro da teologia sistemática, para que nós venhamos a valorizar mais as demais doutrinas, como a própria doutrina da salvação, doutrina da escatologia, e outras coisas na Bíblia. Mas a doutrina do pecado ela é uma matéria que ela tem por propósito nos apresentar, como já foi falado, sobre a origem do pecado no mundo angélico e também no mundo que nós vivemos, que nós já falamos que ela se originou aqui com Adão e Eva, o primeiro casal. Isso trouxe consequências desastrosas para toda a humanidade. Hoje nós vamos falar um pouco, continuar falando sobre as consequências do pecado na raça humana, como ela trouxe transtornos, e podemos dizer que, se não for através do sangue de Cristo, seriam coisas irreversíveis. E através do sangue de Cristo é a única maneira de que o pecado seja apagado na vida do homem. E o pecado ele reinou desde Adão até nós, ele tem reinou no período dos homens da Bíblia. Os homens que mais tiveram compromisso com Deus foram homens que ainda tiveram seus registros na Bíblia como alguém que cometeu um deslize na presença do Senhor e veio a pecar. De Adão a Caim, nós vemos ali um percurso de história até o dilúvio, onde toda a humanidade se corrompe, e tanto a descendência santa de Sete como a descendência de Caim se corrompe e vem a perecer todos no dilúvio, salvando apenas 8 pessoas. Mas logo depois nós já vemos também o pecado continuando na vida de Noé. A vida de Noé, dominado por um desejo desenfreado de beber um produto que ele havia produzido, que era o vinho, e ficou embriagado, causando um pouco de escândalo. E isso resultou em um certo problema com o seu filho, que não lhe respeitou a nudez. Pouco depois, quando nós já vemos a terra preenchida de pessoas, porque se você fizer a matemática, você vai ver que Noé ele sai da arca com 600 anos, vive até 950. Então, se passaram 350 anos depois que Noé saiu da arca, os seus filhos geraram filhos, os filhos dos seus filhos geraram filhos. Então, povoou a terra. Não sabemos assim a quantidade de pessoas que existia já na época de Noé, mas 350 anos foi um tempo bom. Talvez a terra já estava bem povoada dos 3 filhos de Noé, que o próprio Noé, ali naquele momento que ele bebeu vinho, os filhos dele, como Sem, Cão e Jafé, já tinham filhos, ele já era avô. Inclusive, mostra ele amaldiçoando o filho de Cão, que era o pai de Canaã. Então, ele amaldiçoou um dos filhos de Cão e chega na Torre de Babel já a humanidade bem proliferada. Um número, nós não sabemos também a quantidade de pessoas, mas novamente o homem dominado pela arrogância, pelo Era a pecado. 10ª geração, né? Isso, De Noé até a a décima Torre de geração. Babel. Né? A décima geração. Já de um povo ainda que trazia os resquícios do pecado sobre a vida e deixou com que a desobediência, a arrogância, a independência novamente de Deus viesse tomar conta do coração deles, que os irmãos podem observar o texto que eles falam, que nós construiremos uma torre e nós não nos espalharemos, ficaremos aqui na terra de Siná e vamos se subir até o mais alto, chegaremos ao céu. É claro que eles não estavam pensando no céu como o trono de Deus, mas a chegar a uma altura de pensar que, através daquela torre, eles tivessem capacidade, segundo alguns estudiosos, de detectar a presença de qualquer fenômeno, como o dilúvio e outros que viessem causar catástrofes sobre a terra novamente. E com o interesse de povoar somente aquela região da terra de Siná ou Sineá,
eles tiveram uma surpresa muito grande de Deus. O interessante é que a Bíblia fala que eles construíram uma torre cujo topo chegaria aos céus. E a Bíblia, quando nós reparamos, Moisés descreve dizendo assim: e disse Deus, desçamos e confundamos a língua do povo. Eles tinham interesse de construir uma torre tão grande e diante dos olhos de Deus ela era tão pequena que Deus disse, desçamos, que na verdade Deus não precisa de descer nem subir para lugar algum, ele ocupa todo o espaço geográfico que nós temos em mente, e Deus não estava descendo literalmente na Torre de Babel, mas era como se fosse uma ironia a frase de Moisés dizer que Deus olhou para a torre que os homens achavam tão gigantesca e diante dos olhos de Deus era tão pequena. Isso nos revela, irmãos, a corrupção do homem, Deus dando sempre oportunidades para o homem para que ele venha aproximar-se de Deus, como foi no processo do dilúvio, e o homem, mesmo assim, ele viveu distante de Deus, tanto com a geração de Noé, a geração antes de Noé, a geração depois de Noé, o homem preocupou em viver afastado de Deus. Então, o pastor, irmãos, ele mostra aqui na página de número 11, como nós já falamos da consequência da culpa que o pecado trouxe sobre o homem ele se sentiu culpado ao ver que estava nu, ele rompe aquela comunhão que ele tinha com Deus, ele se sente culpado e sente medo, tenta esconder de Deus, tenta ficar, podemos dizer, distante do Senhor, e tudo isso que era consequência do pecado, porque o pecado, como nós já falamos que conforme Isaías fala, que ele distancia o homem de Deus. Deus está sempre pronto para perdoar o homem, mas a tendência do homem sempre é distanciar do Senhor quando ele dá um deslize. E uma coisa que nós temos que ter em mente que o pecado na vida do homem de Deus e da mulher de Deus tem que ser como que um acidente. E tem que ser como que um acidente na vida do homem ou da mulher de Deus. Nós não podemos nos esbanjar no pecado e ter prazer no pecado a ponto que nós vivamos assim, porque isso vai enfraquecer o homem, vai enfraquecer a mulher de Deus. Nós vamos perder a vontade de buscar a Deus, porque o pecado, como eu já disse, ele provoca o homem longe de Deus. Então, quando a pessoa ela envolve com o pecado, ela brinca com o pecado, ela começa a entrar neste caminho de viver no pecado, ela vai distanciar-se mais e mais do Senhor. A Bíblia nos fala, irmãos, no capítulo 3 da primeira carta de João, o versículo de número 8. O versículo número 7 fala assim: filhinhos, não vos deixe enganar, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Aí fala: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Essa palavra divina semente, ela é apenas uma palavra no grego. E é interessante que a palavra aqui é a palavra esperma no grego. Essa é a palavra utilizada aqui. Os tradutores, claro, traduziram perfeitamente como divina semente. Ou seja, o escritor bíblico, que é João, ele está mostrando que a pessoa que vive na prática do pecado, ele não pertence a Deus. Viver na prática do pecado é a pessoa que tem prazer no pecado, ele quer viver daquela forma, ele não preocupa com mudança na vida dele na igreja, ele prefere viver de aparência, de capa, enrolando, escondido. Então, ele vive assim. E o texto bíblico mostra, não somos nós que falamos, é o texto bíblico que mostra que quem vive nessa prática, ele é do diabo, porque ele não nasceu de novo.
Aí o escritor fala, porque quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a divina semente habita nele. Então, ele é nascido de Deus. O que é ser nascido de Deus? É quando nós passamos pelo processo da regeneração, nós somos moldados por Deus, nós somos justificados por Deus, preocupamos em amar a Deus e colocar Deus no centro. Isso não quer dizer que você não vai cometer um deslize, que o homem de Deus ou a mulher de Deus não vai cometer um deslize. Só que nós não temos prazer nisso, nós não vivemos nessa prática. A tendência de quem serve a Deus e quer estar próximo de Deus é quando ele peca, ele se arrepende, ele se entristece, ele vê, ele sente um vazio nele. E hoje em dia, eu não sei se os irmãos têm observado isso nas igrejas, a pessoa que, quando peca, eu não estou dizendo desses que vivem na prática do pecado, a pessoa que quer servir a Deus quando peca, o diabo tem enrolado tantas pessoas que elas pensam que elas não têm mais perdão e passam a ficar com medo de falar com Deus. Tem uma mensagem que a irmã falou que se a irmã Maria, a minha voz está cortando, irmãos? Tá. Sempre corta. Então, não estou entendendo se é o problema no. Corta de vez em quando, mas corta sempre, a aula toda, de vez em quando. Eu não sei se Algumas é vezes. problema no série do Zoom, se é alguma coisa, porque mesmo com a internet tá tudo bom aqui, eu não sei por quê. Deixa eu tirar o. Na verdade, eu não sei por que não que está fazendo isso, se é caso de internet ou o quê. Mas nós temos que ter em mente isso, que o ser humano ele é nascido de Deus. Ele tem a divina semente, Deus habita nele, o Espírito Santo habita na vida dessa pessoa. Então, ele não pode viver na prática do pecado. E quando ele peca, ele não pode distanciar do Senhor. Como eu disse, como o inimigo tem feito hoje, fazendo as pessoas acreditar que não vai ter como ser perdoado, que não adianta ele pedir perdão. Por exemplo, talvez você já conviveu com pessoas assim, que acha que se ele pecar agora, ele não pode pedir perdão agora, ele tem que pedir perdão talvez daqui 1 hora, daqui 2 horas, ou um dia. Se pecou, tem que se estar arrependido, pede perdão na hora. Não precisa esperar passar tempo. Porque é nesses lapsos, esses tempos, que o inimigo dá rasteira na pessoa. Ou que pode ocorrer alguma coisa pior na vida dessa pessoa. Então, hoje o diabo tem enganado muitas pessoas, principalmente com essa prática do pecado. Esses dias eu estava ouvindo uma moça, ela era cristã, não sei de que igreja que era, ela era cristã, hoje ela é desviada e adepta da teologia liberal, e ela disse que o pecado é uma construção religiosa na mente das pessoas para fazer com que elas se sentem culpadas e ficam refém de religião. E ela disse que isso não existe. A Bíblia em si é um livro criado por mente humana. Irmãos, sinceramente, se a Bíblia fosse criada por mente humana, a mente desse criador da Bíblia, ela era quase divina, então, porque é muito bem feito a Bíblia. A Bíblia é um livro que ela tem uma sincronia extraordinária. E não tem como, porque a arqueologia prova a maneira que a Bíblia foi formada, a distância de um livro para o outro, os personagens bíblicos que viveram em épocas diferentes, como nós estudamos em bibliologia. Então, tudo isso é impossível uma mente humana, nem se fosse um grupo de pessoas conseguiria fazer isso. Por exemplo, o próprio livro de Lucas. E cumprimento, né, da palavra, cumprimento das profecias que vem se cumprindo no decorrer, né, que a Bíblia foi escrita, não tem como você negar que não é, né? Não é impossível. Por exemplo, cidades que existem até hoje em Israel, cidades que foi comprovada que existe até hoje, que está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, cidades as quais Paulo passou por ela em viagem missionária. Então, é impossível
Não só porque Lucas era um historiador e uma pessoa muito sábia, mas porque foi o Espírito Santo que inspirou. E ela, além de negar isso, ela fala que a Bíblia é uma construção humana, que as religiões elas preocupam em fazer isso. Agora, vamos pensar assim de uma maneira mais racional, vamos pensar inteligente. Se eu fosse um fundador de uma religião e fosse escrever um livro, aí digamos que eu fosse escrever um livro dos meus antepassados. Irmãos, eu ia escrever só coisa boa deles, eu não ia pegar as coisas ruins dos meus antepassados. Eu ia escrever as coisas boas. Qual a razão de um livro como a Bíblia descrever que o maior rei de Israel cometeu um adultério, homicídio culposo, hipocrisia e covardia? Qual a razão da Bíblia falar que o pai de uma nação, que Deus fez uma promessa para ele, mentiu por 2 vezes no mesmo pecado? E foi desobediente à voz de Deus e tentar dar uma ajudinha para Deus para que ele pudesse ter um filho que foi fora da promessa. E o próprio Noé, que eu estou dizendo, qual a razão de o segundo homem que ia povoar a terra, o escritor viesse a dizer que ele ficou bêbado e causou um vexame ali perto da sua tenda? Então, se eu fosse escrever a Bíblia, eu só diria que Davi matou o gigante Ah, e que Golias. Jesus veio na descendência de uma prostituta, quer dizer, não tem Isso, lógica, né? Não tem lógica. de uma prostituta e de duas não judia. Na Sim, verdade, uma não era judia, que a própria sim. Raabe, Ruth não era judia, e Tamar também enganou seu próprio sogro. Então, nós vemos a maneira que a Bíblia foi escrita. Eu não escreveria que Davi adulterou, eu escreveria que Davi matou gigantes, Davi foi um grande rei, que ele unificou o reino novamente. Eu só escreveria essas coisas boas. Eu não ia escrever coisa ruim, eu ia pegar o livro de Jonas e ia tirar da Bíblia. Eu não ia querer o livro de Jonas na Bíblia. Eu não ia falar que Jonas foi o próximo. Eu só ia pegar aquela parte que está lá em Reis, que ele profetizou prosperidade e a vitória do rei Jeroboão. O resto eu não ia falar. Eu não ia colocar os pecados do povo de Israel no deserto. Eu ia mostrar que essa nação que foi chamada por Deus foi uma nação vitoriosa em tudo. Então, a pessoa que pensa assim é a pessoa que ela quer tirar a culpa do pecado na vida dela e quer tentar aliviar com esse tipo de pensamento. Tentar tirar o peso daquilo que repousa sobre ela, por ela ter apostatado da fé, e hoje ela tenta, através de pensamentos filosóficos e de uma teologia liberal, negar a existência do pecado na humanidade. O pecado ele passou a reinar sobre toda a humanidade. Então, o pastor mostra aqui, irmãos, a consequência do pecado, que trouxe essa culpa, e a segunda coisa, ele fala que ela trouxe distúrbios sociais, ou seja, ela afetou a sociedade, ela afetou o nosso convívio, a nossa maneira de viver com o nosso semelhante. Por isso que quando Deus ele ordenou, ou ele próprio escreveu, na verdade, a tábua dos 10 mandamentos, os mandamentos são divididos em leis que representam a maneira de culto, que são as proibições de adorar imagens, como eu falei na aula passada, que nós tiramos para adorar a Deus, que é o sétimo dia, que seria a palavra Shabat no hebraico, que é a palavra descanso. Então, o estilo de que os 10 mandamentos foram construídos, você vai observar que Deus ele colocou ele de maneira que mostraria a relação do homem para com Deus, essa culpa que o homem carregou do pecado, ela seria rompida, e os outros mandamentos que mostram o relacionamento do homem para com o seu semelhante, para que esse distúrbio, essa quebra no meio da sociedade, essa comunhão que o homem teria com o seu semelhante deveria voltar através dele observar os 10 mandamentos, onde nos relata o nosso convívio com o nosso semelhante em não cometer homicídio, em não matar, ou melhor, não cometer homicídio, não roubar, não adulterar, não levantar falso testemunho, não cobiçar coisas alheias,
ter esse dia, como eu falei, de separação para Deus, não criar mais de escultura, não criar Deus dentro do nosso coração, não profanar o nome de Deus, e a questão da obediência de filhos aos pais. Nós somos pais e também somos filhos. Então, nós devemos honrar, porque o honrar, como eu já disse, vai além somente da obediência, de ouvir o que os nossos pais falam, fala de honrar os nossos pais na sua velhice, no cuidado, não desampará-los quando eles estão em necessidade ou precisar de nós, seja principalmente financeiramente, como eu falei na aula passada. Então, essa questão dos mandamentos, por isso que o apóstolo Paulo, ele, pegando as palavras de Jesus, ele fala que os mandamentos, Jesus fala que ele era resumido em amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. Amar a Deus por quê? Porque quando nós amamos a Deus, nós lhe prestamos culto, lhe prestamos serviço. Quando amamos o próximo, criamos meios de relacionamento. Então, funciona, primeiro, quando nós amamos a Deus, isso traz que o nosso relacionamento com o próximo venha a ser um relacionamento bom, porque é impossível nós sabemos servir ao próximo se não sabemos servir a Deus. É impossível. E a vida do cristão, como eu falei no início, é uma vida de serviço a Deus e serviço ao próximo. Para isso nós fomos chamados. Servir a Deus e servir ao próximo. Duas coisas muito difíceis devido à queda, mas não impossível. Com a ajuda do Espírito Santo que mora em nós, nós podemos apresentar a Deus um culto verdadeiro e sermos pessoas leais ao nosso próximo, sermos pessoas sinceras com o nosso próximo e criar esse meio de ser servos uns dos outros. O apóstolo Paulo, ele sempre traz um ensinamento extraordinário em relação a isso, quando ele fala que nós devemos servir ao nosso próximo, considerar o nosso próximo mais do que nós, ter as pessoas com mais autoestima, e isso é muito difícil, principalmente quando está relacionado a pessoas não cristãs. E o capítulo 9, o capítulo 12, que eu comecei a citar no início da aula, na verdade, antes da gente começar a gravar a aula, conversando com a irmã Maria, de Romanos, no versículo 9 a seguir, o apóstolo Paulo ele mostra como que é a nossa vida para com Deus, para com o nosso próximo cristão e para com o nosso próximo não cristão. Ele traz uma relação ali do nosso relacionamento de três maneiras: com Deus, com os cristãos e com o não cristão. E com o não cristão, ele traz uma recomendação seguinte: o que depender de vocês, tenha paz com todos os homens. Ou seja, com o seu vizinho, com a pessoa que mora na sua rua. O que depender de você, tenha paz com ele. Se ele não quiser, você não pode fazer nada. Mas você, como salvo, como servo de Cristo, não pode deixar com que o pecado te domine nessa área, para que o seu relacionamento social seja quebrado por causa disso. O pastor coloca aqui, a queda logo manifestou suas consequências em relação do homem com o próximo. A relação do homem com a mulher foi alterada. Ao invés de amor e ajuda mútua, agora vemos o homem acusando a mulher. Conforme Gênesis 3:12, isso é uma passagem que todo mundo conhece, quando Deus pergunta para Adão se ele havia comido do fruto, era simplesmente ele responder que sim, comi. A resposta correta seria essa. Deus falou para ele, quem te mostrou que estava nu? Era uma pergunta retórica. E logo depois Deus já fez outra pergunta. Você comeu do fruto que eu disse para não comer? Era só dizer sim, comi. Ele disse que ele comeu porque a mulher deu ele. Então, nós já conhecemos bastante essa parte, é muito citada em pregações, em palestras de casais, essa acusação que o homem fez para com a mulher. Mas uma das coisas que eu tiro experiência nisso aqui não só a ver com o relacionamento de casal, mas com o relacionamento com o próximo. É quando nós não assumimos as nossas culpas. Isso quebra relacionamento dentro de igreja e até fora, porque o cristão, por ele ser cristão, ele está alienado do mundo. Nós temos que entender que nós temos amigos não cristãos, temos parentes não cristãos, que nós temos relacionamento com eles.
Então, a maneira que nós convivemos como cristão, tanto para com os irmãos em Cristo, tem que ser para com os não cristãos. E isso aqui que mostra essa acusação de Adão para com Eva, era simplesmente uma capacidade que ele estava criando no momento para não assumir a sua própria culpa. E a pergunta de Deus foi muito simples, e ele não respondeu o que Deus falou, o que Deus perguntou, e já colocou o nome de outra pessoa envolvida no assunto. E essas coisas, irmãos, infelizmente, no meio da igreja, isso tem causado muitos problemas no meio da igreja com os falatórios no meio da igreja. Pessoas que ouvem uma coisa que não há necessidade de comentar para frente, eles passam para frente, depois não assumem o que falou e vira aquela fofoca no meio da igreja, e isso acaba com o andamento da obra do Senhor e o relacionamento na igreja. Agora, uma coisa é impossível de suportar em uma igreja, é uma igreja que os próprios cristãos têm dificuldade de suportar um ao outro. Eles vivem uma vida, e eu acredito que os irmãos já ouviram isso, da boca de crente, falar: eu não gosto do fulano de tal, eu não gosto da fulana de tal, eu não quero conviver com ele. E hoje em dia eles cunharam uma frase, tem até uma mulher aí que prega aí, que tem pessoas que acham muita coisa nela, não por ser mulher, mas eu não gosto muito da pregação dela. Hoje em dia ela virou um pouco coach, então eu não gosto. Ela disse que a Bíblia fala que nós devemos amar a todos, mas gostar de poucos. Eu não sei onde ela leu isso na Bíblia. Na verdade, eu não sei onde ela leu isso na Bíblia. Eu não consigo separar você gostar de alguém sem amá-la. Nós temos que parar com esse jogo de palavra. Ai, Deus falou que eu tenho que amar. Amar, eu perdoei, eu amo ela de coração, mas eu não preciso conviver com essa pessoa. Eu não consigo entender que Mas ela precisaria de ler o livro do John Bevere, A Isca de Satanás. E ele fala uma coisa importantíssima. Eu, particularmente, eu achava que eu sempre tive um coração perdoador. Eu descobri nesse livro que eu não era lá essas grandes coisas, coração não era entendeu? não. Eu sempre achei que eu sou uma pessoa que eu procuro, se a pessoa sentir que a pessoa ficou ferida comigo, eu vou lá, eu tento consertar, eu peço perdão, eu não gosto de saber que ninguém tem nada contra mim. Porém, eu descobri uma coisa linda nesse livro do John Bevere, que eu até assim, recomendo que todo mundo lesse esse livro. Ele fala que nós temos que desenvolver um amor incondicional. E para desenvolver esse amor incondicional, você tem que se deixar se bater, se ferir, se machucar, até chegar a um ponto que não te dói mais. Esse realmente é o amor verdadeiro. E eu falei, nossa, Deus, então, esse eu não tenho. Esse eu não tenho, entendeu? Porque é muito difícil. É por isso que eu falei alguns anos atrás que, quando nós começamos a estudar as epístolas paulinas, nós percebemos que nós temos uma deficiência muito grande como cristão. Principalmente nós pentecostais que amamos os movimentos e esquecemos do que. Pegamos o capítulo 12 de Coríntios e pulamos para o 14, esquecemos o 13. Aí pulamos para o 14, mas não aceitamos muita coisa que está lá também, não, porque lá é organização de culto. Aí nós já pulamos para o 15 e tá bom. Nós, irmãos, como cristãos, nós temos que. Não existe esse negócio de que eu amo, mas não gosto. Eu sei que existe coisas que quebra, que às vezes muito que ela é colada, ela traz marcas. Por exemplo, eu acho que é impossível alguém roubar na sua casa, e sendo ele cristão ou não, foi um amigo seu, uma amiga que esteve na sua casa e ela veio roubar, você realmente abrir a porta da sua casa depois que você a perdoou, para que ela possa transitar na sua casa como era antes. Esse tipo de coisa eu sei que não há possibilidade. Da mesma forma que não há possibilidade de alguém que faltou respeito com o seu cônjuge, você permitir que ele continue frequentando a sua casa. Mas isso não quer dizer que você a ama, mas não gosta. Não tem a ver com isso.
Você ama essa pessoa se você perdoou de coração, mas quebrou aquele tipo de confiança. E é melhor evitar que tenha uma segunda oportunidade de problemas maiores. Mas eu estou dizendo a questão, por exemplo, da igreja. Vou colocar o exemplo. Digamos que eu sou o pastor da igreja e um irmão da igreja trai a minha confiança em relação à, à cristandade. Não tem a ver com coisas morais da minha casa, nada. Estou dizendo que ou ele falou mal de mim, ou ele vive falando mal, ou ele faz panelinha, ele até tentou uma rebelião. Se eu perdoei como um cristão, eu tenho que deixar com que ele seja, continua como um membro da minha igreja, e, se for possível, o tempo que chegar, o tempo dele voltar a ser obreiro, que ele volte a ser obreiro. Então, não existe negócio de, eu perdoei, eu amo, mas que ele pega as suas trouxas e vai embora. Isso não é, amar. Isso é pôr um pano em cima de um problema. A linguagem que o pessoal gosta de varrer o problema para debaixo do tapete. Que diante de muitas pessoas, a pessoa tem muita facilidade de abrir a boca e falar, eu perdoei. Mas, na verdade, às vezes não perdoou e não amou de verdade. Então, essa pregadora, para mim, ela foi infeliz em dizer que nós amamos, mas não necessitamos de gostar de todo mundo. E isso eu realmente tenho dificuldade de separar uma coisa da outra. Porque se eu perdoei quem falou mal de mim, quem me tratou mal, quem fez qualquer coisa comigo, não importa. Eu vou conviver com essa pessoa, vou chegar na igreja, vou dar a paz do Senhor, não por obrigação, mas sim porque Cristo mora em mim, eu tenho a paz. E assim vai ser. E esse negócio, como eu falei, de nós não assumirmos a nossa culpa, e isso faz com que as pessoas, quando ela fala algo e não tem coragem de assumir, elas escondem, elas criam um problema na igreja. Foi o que aconteceu, de acordo com o pensamento aqui do pastor, até bíblico, aquela quebra entre Adão e Eva, após simplesmente ele deveria responder, sim, eu comi. Ele já colocou a culpa nela, e alguns intérpretes da Bíblia vão até além, dizendo que além de colocar a culpa nela, ele diz, e ter o pensamento dele seria que Deus é incompetente, porque ele estava tão bem lá no paraíso, lá no jardim, Deus foi dar uma mulher para ele. Então, quer dizer, Deus contribuiu. Ele é uma mulher com defeito. Isso, Deus contribuiu para o erro. Entendeu? Essa mulher aí, essa mulher foi quem fez eu comer do negócio aí. O senhor mesmo sabe, eu não pedi ninguém, eu estava lá feliz demais da conta e o senhor me deu a mulher para criar problema. Então, seria esse o pensamento. Ele acusa a mulher e, ao mesmo tempo, é como se ele acusasse Deus de ser incompetente. E essa quebra, irmão, que começou ali, além do relacionamento entre Adão e Eva, como eu disse, dentro da igreja. Se nós assumimos as nossas falhas, assumimos quando nós erramos, esse tipo de coisa não irá prejudicar a igreja. O ruim é quando nós não assumimos, nós ficamos fazendo volta e prejudicamos o corpo de Cristo. E é nessa ocasião que a Bíblia diz que aquele que destrói o corpo de Cristo, Deus um dia o destruirá. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3. As pessoas interpretam esse versículo errado demais. Os únicos duas passagens na Bíblia que falam a respeito disso quando nós prejudicamos a igreja, que é o corpo de Cristo. Se nós destruirmos a igreja, corpo de Cristo, Deus um dia destruirá aquele que faz isso. E quando a Bíblia fala no capítulo 6 que não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, não proveniente de vós mesmo, mas vem de Deus. E todo aquele que destruiu o templo de Deus, Deus um dia destruirá, e está relacionado quando alguém vive uma vida de prostituição. Se ele se une com a prostituta, ele está profanando o corpo dele, que foi resgatado por Cristo e que, após ser salvo, fez um corpo com Cristo. Ele está profanando esse templo. Então, Deus um dia destruirá. Fora isso, não tem nada a ver essa história de que muitas pessoas falavam antes, que se alguém tomar Coca-Cola demais, ele está destruindo o templo de Deus, Deus vai destruir ele. Se ele tomar muito café, que tem cafeína, vai destruir o templo de Deus, Deus vai destruir. Se comer demais. E esses invencionices que eles faziam antes. Como nós falamos, fazem até hoje, né? Faz até hoje, né? Como nós falávamos no início antes da aula,
são versículos fora do contexto. Mas o de destruir o templo, igreja, ali no contexto você vai ver que a igreja, Deus destrói. Como nós destruímos a igreja de Cristo? Com fofoca, com partidarismo, com falso testemunho, com contendas, que é algo que a Bíblia diz que a alma de Deus abomina a pessoa que é semeadora de contenda. E essas coisas as pessoas não têm visto hoje como pecado. Isso tem passado tranquilo no meio do povo de Deus. Tem passado muito tranquilo. Então, de acordo com o que o pastor mostra, esse distúrbio no meio social e no meio da igreja ocorre por causa desses tipos de coisas, da nossa incapacidade de assumir a nossa culpa. E outra coisa, irmãos, que no meio da igreja, eu não sei se os irmãos já observou isso, há uma diferença muito grande de alguém falar algo de alguém para o benefício da obra e alguém fazer fofoca. Porque uma coisa é, se você vê seu irmão pecar, a Bíblia te recomenda conversar com ele. Se ele não aceitar, levar uma ou duas testemunhas. Se ele ainda não aceitar, leva para o conselho da igreja. A igreja vai tratar do cara. Se ele não aceitar, é porque ele não quer ser crente. Agora, depende de determinadas coisas que ocorrem no seio da igreja, que uma pessoa vai lá e comunica com o pastor. Se ele é uma pessoa que está falando para o benefício da obra de Deus, ele vai assumir o que ele falou. Eu não aguento essas pessoas de hoje que têm capacidade de chegar na igreja, passam a fofoca para frente e vai falar com o pastor Silvio para quem ele falou. Não conta que fui eu, não. Hein? Isso não é papel de crente, não, irmãos. Isso é papel de fofoqueiro. A pessoa que está querendo o benefício da obra de Deus, ele conta e, se possível, ele chama a pessoa da qual ele vai falar e conta perto dela. Mas existe coisa, o evangelista Kleber, que a gente não deve nem falar. Perfeito. Sabe? É melhor não falar, na verdade. Existe coisas que, por exemplo, a gente como crente, como servo de Deus, eu, né, minha idade um pouco mais madura, você tem uma visão mais ampla, Deus te mostra as coisas, às vezes lá na frente, mas nem todo mundo também está preparado para aquilo. Aí, às vezes, às vezes você corre o risco de falar e ser mal interpretado. Então, existe coisas que Deus não está mandando você falar. Sim, Você é verdade. entendeu? Na verdade, irmão, é melhor ficar calado. É, É melhor ficar calado. tem coisa que Deus não está mandando Eu, saber. particularmente, só gosto de falar alguma coisa quando tem relação com doutrina bíblica. Se o negócio começou a entrar no campo da heresia, eu não fico calado. Agora, o resto, eu não estou nem com a vida de ninguém. Acho que cada qual cuida da sua vida e vai dar conta para Deus. Mas se eu vier a falar, tem que ser para o benefício da pessoa ser restaurada e eu assumo perto dela. Outra coisa também que nós não podemos confundir é não concordar com a liderança da igreja e ser rebelde. Hoje, essa liderança fracassada que tem em muitas igrejas acha que se você discordar do que ele fala, você é rebelde. Você tem problema. Uhum. Você é rebelde. Então, por exemplo, quem discorda de uma liderança da igreja dentro de um padrão bíblico porque ele está ensinando algo errado, ou ele está fazendo algo errado, isso não tem a ver com rebelião. E nem tampouco com quebra de querer viver bem com ele. Se ele Só não que aí, evangelista, entra também a sabedoria. Isso. Entra porque, como ministros, ministra da palavra de Deus, nós temos o compromisso de colocar ali o que diz a palavra de Deus. A gente também tem que ter sabedoria de não criar conflito aonde não deve. Ok? Sim. Ensina a verdade. Né? Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Ensina a verdade. Quem quiser aceitar é problema de cada um. Agora, nós, como ministro da palavra de Deus, o nosso dever é ensinar a verdade, mas não procurar conflito desnecessário. Entendeu? Isso. Não tem Como a irmã necessidade. falou, em relação à sabedoria, Tiago fala que quem tem falta de sabedoria peça a Deus. E aí ele explica como cabe a sabedoria que Deus dá. Uma das coisas que ele fala que ela é tratável, ela é imparcial. É a última coisa que ele fala. Então, quem é sábio, ele vai falar com
muita cautela, porém, ele não pode pender para o lado Permitir. errado, ele tem que ser imparcial. Se Sim. está errado, está errado. Se a Tá liderança está errado. errado, está errado. E outra coisa, irmão, o fofoqueiro, para diferenciar um fofoqueiro de uma pessoa que quer o benefício da obra de Deus, é que o fofoqueiro só fala visando algo para ele. Você pode reparar, toda pessoa que é bajulador, que vai para o lado de pastor, para levar fofoca, ele está visando o benefício dele. A pessoa verdadeira e que ele realmente tem uma consideração pela liderança dele, ele não fala nada visando benefício para ele. Ele fala visando benefício para o reino. Já o fofoqueiro bajulador, o benefício é para ele, Mas ele quer hoje as ter. organizações têm esse grande problema. E você fala sempre aí da organização onde você, né, veio, tem esse grande problema. A gente Ali vê tem demais. muito posições que hoje pastores, que hoje têm título de pastores, que não eram nunca para ser pastores. Mas Ah, e se tem. a posição que ele se colocou ali é de bajulador, você entendeu? De levar a conversa para o pastor presidente, entendeu? De pôr a par o que está acontecendo para a igreja, mas não por amor. Entendeu? Não por amor, não por correção, não por causa da obra de Deus. E isso hoje se forma aí líderes doentes que foram escolhidos e separados para estar na frente de ministério e nunca deixou o Espírito Santo de Deus trabalhar no caráter deles, porque o que eles fizeram lá atrás foram simplesmente bajuladores, fofoqueiros, entendeu? E Cresceram. o pastor, esse é um líder, esse é um servo fiel. Quer dizer, fiel a ele, né? Fiel aí. É muitos que cresceram, supostamente cresceram em cima de outras pessoas. Sim, E, infelizmente, boa parte dos pastores gosta de ser bajulado. sim. Então, isso é muito triste. Mas vamos lá, irmãos. Então, essa questão aí do relacionamento, ele começou sendo quebrado ali com a incapacidade de Adão assumir a sua culpa e simplesmente dar a resposta correta. Sim, eu comi, ele já jogou logo a culpa na mulher. Quando Deus fala que a mulher jogou a culpa na serpente, a serpente olhou para um lado e para o outro, não tinha ninguém para jogar a culpa, que o diabo já tinha tentado pular fora. Só que dos olhos de Deus ele não tinha escapado. Então Deus começou então punindo primeiro o diabo, disse que a semente da mulher pisaria a cabeça dele. Isso ocorreu na cruz do Calvário, quando Cristo foi ferido, mas do túmulo ele se levantou e pisou a cabeça de Satanás, como diz no jargão dos pregadores, o cabeça rachada. Minha esposa ama esse jargão do cabeça rachada, ela gosta de falar do cabeça rachada. E então aí começou pelo diabo, fez na serpente, disse que a serpente comeria pó. Isso fala de humilhação, não está falando pó literalmente, é pó da terra. E rastejar era um símbolo também de humilhar, de é como se a pessoa é o termo que nós usamos hoje de rastejar, que quando as pessoas leem isso aí, cria maior fantasia que essas coisas que eu vou falar no início da aula, as coisas mirabolantes que eles querem ver na Bíblia. Ah, isso a serpente rastejou, que Deus falou. Então, antigamente tinha asa ou tinha perna? Não tinha asa, não tinha nem perna. O sentido ali é espiritual. Era o sentido que ela rastejaria, comeria pó para o resto da vida, seria humilhada. Isso simbolizando também para o próprio diabo, que seria humilhado eternamente, seria humilhado. E as pessoas pegam isso aí e pensam que a serpente tinha perna ou tinha asa, e conforme Ellen White, a serpente tinha um corpo até musculoso e andava em pé. E era bonito, era feito de ouro. E vai nessas fantasias que eles criam na mente. Ela era uma serpente normal, não sabemos o tamanho, se era grande, pequena, a Bíblia não fala. Uma coisa era uma cobra normal que ela teve a sua sentença de seguir como é hoje. Nós vemos que, por exemplo, muitas pessoas, eu não sei como consegue fazer, criar cobra em casa, ter ela como pet. Eu, particularmente, se ver, possivelmente ela virará cadáver, eu vou matá-la, porque eu não vou preocupar com o negócio de cobra, ficar criando cobra, essas coisas. Mas a tendência da cobra, os irmãos, sempre é causar pavor, verdade ou não? Ela é causar pavor no ser humano, Inimiga mesmo. Ela é uma inimiga mesmo. inimiga do homem. Mas, além disso, nós vemos também uma profecia relacionada à semente da serpente, que seria uma semente caída, possivelmente está falando de Caim, e a semente da mulher.
no sentido ali literal, falando da descendência de Sete, que eles seriam inimigos, como foram inimigos até a destruição das duas sementes, por completa semente de Caim no dilúvio, e sobrando apenas 8 pessoas da semente de Sete. Então, nós vemos ali que acabou aquele círculo da vida de Adão ali. Começou novamente a reconstruir a terra através de Noé. Mesmo assim, se os irmãos observar, bifurcou novamente uma semente boa e uma semente ruim, que é a semente de Cã, ou de Cão, depende da tradução. Os cainitas, os cananitas, cainitas seria descendente de Caim. Os cananitas perseguiram o povo judeu quase toda a sua história no período ali antes da monarquia. Sempre perseguiram. Até no período da monarquia, os resquícios dos povos cananitas, que eram os filisteus, se vocês observar no capítulo 10 do livro de Gênesis, lá mostra que os filisteus são descendentes de Canaã, são descendentes de Cão. Então, eles perseguiram os egípcios, por exemplo, são descendentes de Cão, perseguiram o povo de Israel. E isso mostra que houve essa inimizade. E depois Deus fala que a mulher teria também a sua consequência, que aumentaria as suas dores, ela estaria sempre debaixo de um desejo grande de dominar o marido, mas não poderia, seria dominada. Eu creio que a interpretação correta é essa. E que a terra seria maldita por causa do homem e ele trabalharia duramente. Então, nós vemos que essa consequência do pecado em meio à sociedade trouxe tudo isso, a falta de assumir a sua culpa. Ninguém quis assumir. Se os irmãos observar, como eu disse, Adão julgou a culpa em Eva, Eva julgou a culpa na serpente. Aí o pastor mostra mais aqui que os conflitos próximos também, os conflitos com o próximo, também longo e manifestou entre os irmãos chegada a ponto de está falando aqui de Caim e Abel. O interessante, irmãos, que esse relacionamento foi quebrado, ele rompeu, ele destruiu um relacionamento da própria família. A Bíblia fala que após Adão e Eva pecar, eles tiveram um filho, chamou o seu nome Caim, logo depois teve um filho e chamou o seu nome Abel. Não sabemos qual a idade deles, mas chegou, o escritor Moisés só fala que, um fim de um tempo, eles foram apresentar as suas ofertas a Deus. E não sabemos que tempo foi esse, se era 20, 30, 17 anos, qual era a idade, se era 12 anos, mas uma coisa eles foram apresentar algo para Deus e um foi rejeitado e o outro foi aceito. As ofertas ali, irmãos, não tem a ver com a oferta em si. Se os irmãos observar o texto, tem a ver com o coração do ofertante. E isso mostra que a maneira que nós estamos vivendo é que rompe o nosso relacionamento com o nosso próximo. O que fez romper o relacionamento dos dois irmãos, de Caim com o seu irmão Abel, foi a maneira que ele vivia, a maneira que o seu coração se encontrava. Que diz a Bíblia assim, Deus atentou para Abel e depois atentou para a sua oferta. E Deus atentou para Caim, Deus rejeitou a Caim e rejeitou a sua oferta. Não sabemos por que, o que tinha no coração de Caim. Pessoas inventam tanta coisa, falar que Caim colheu os frutos podres, que Caim colheu o pior. Eu não acredito que Caim colheu o pior da sua lavoura. Ele deve ter feito o melhor. O melhor porque ele foi ensinado pelo pai dele, Adão. Então ele colheu o melhor. Da mesma forma que Abel colheu o melhor. Como nós vamos interpretar a maneira que Caim estava? O escritor da carta de Judas, que é o próprio Judas, ele chama Caim de patrono dos falsos profetas. Parece que o que Judas queria dizer é que Caim ele inventou um novo culto. Ele inventou o culto centralizado no homem, para Deus rejeitar, porque a carta de Judas ela mostra o egoísmo do falso profeta, a centralidade na pessoa dele, em ele difamar as pessoas verdadeiras, em ele não querer submeter as autoridades verdadeiras. Então ele cria uma maneira de formas de culto. E quando ele chama de Caim de o patrono dos falsos profetas,
Nós ficamos tentando procurar uma forma que Caim é considerado um falso profeta. E a única maneira de entender é que Caim queria criar uma forma de culto a Deus, aquela centralizada no homem, como nós vemos hoje. Esse culto antropocêntrico, quando o homem é o centro de tudo, onde parece que nós temos que olhar para as cruzes do lado e não para a cruz do meio, para a cruz dos ladrões e não para a cruz de Cristo. Temos que colocar o homem no centro de tudo. O homem tem que ser rico, o homem tem que ser próspero, o homem é grande, o homem tem que ser honrado. É que Deus vai te honrar, que Deus vai soprar seu nome. É tantas profecias bestas que eu ouço hoje em dia que é tão complicado. É sempre o homem. Ah, porque eu te chamei. Ah, que é a dupla honra. E tal. A dupla honra, irmão, que está em Isaías, é para o povo de Israel. E a palavra dupla honra que está lá em Timóteo é uma interpretação mal feita que João Ferreira de Almeida fez na Bíblia corrigida, que na Bíblia atualizada já traz a interpretação correta, que lá é duplo honorário, ou seja, quem dedica na palavra do Senhor e ensina bem é digno de salário dobrado. E lá em Isaías que fala em dupla honra, é que o povo de Israel seria duplamente honrado se viesse obedecer à voz do Senhor no cativeiro. Aí esse povo hoje está caçando dupla honra, está caçando ser honrado. São o espírito de Caim. E é esse tipo de dupla honra que faz romper um bom relacionamento para com o próximo. São pessoas da igreja que querem estar no centro de tudo. Então, eu não sei se os irmãos já perceberam que boa parte das igrejas tem os grupinhos deles. Voltaram para o capítulo 3 de 1 Coríntios, partidários. São pessoas que... Só que lá eles tinham os partidos das pessoas que empolgavam com um determinado líder. Uns eram de Apolo, outros de Pedro, outros de Paulo, outros de Cristo. Hoje as pessoas criam grupinhos da igreja para coisas banais. Tanta coisa boba que é tratada no meio. Eles nem falam da Bíblia. Então, são grupos criados na igreja onde as pessoas... Eu falo, porque eu convivi uma certa igreja que tinha um grupo que ia na casa de um irmão, outro grupo na casa do outro e um outro na casa do outro. E todos os três grupos já me chamou para ir e eu não fui na casa de ninguém. E depois houve um certo comentário que era ruim, porque eu não gostava de ir na casa das pessoas. Falar desse jeito, ele não gosta de ir na casa dos outros. Aí um até falou assim, ele é rico. Eu falei, da graça de Deus eu sou. E começar aquele negócio, mas eu não importei. Só que depois eu vi que um comentava do grupo do outro. E depois, a verdade, para ser sincero, todos esses três grupos já se desfez por causa de conversa fiada entre eles mesmos, que é o que dá. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Isso é sobre ele, irmão Ruth, perfeitamente. Culto, irmãos, é sobre Deus, não é sobre nós, é sobre Cristo, não sobre o ser humano. Então, nós temos que tirar esse tipo de coisa do meio do povo de Deus, para que o relacionamento da igreja, um relacionamento com o próximo, nós temos que ver. Ontem eu na igreja pregou um rapaz que ele veio do Brasil e ele pegou aquele versículo que fala, que é claro que ali o texto está falando do cuidado de Deus para com o homem, mas ele deu uma interpretação muito boa no texto, na parte B do versículo, quando ele fala que é no capítulo 6 da carta do Evangelho de Mateus, quando ele fala que Deus cuida das aves que não plantam, que elas nem sequer além de não plantar, elas não têm o trabalho nem de colher o que estava plantado e nem de ajuntar em celeiros. E Deus cuida delas. Aí vai falar assim, o final do versículo, e por acaso Deus não tem mais cuidado de vós do que dessas aves? Aí ele estava falando do valor do ser humano, que hoje perdeu nas igrejas e fora da igreja. As pessoas não valorizam mais as pessoas. Essa é uma realidade triste no meio de nós não sabemos dar valor a pessoas que Cristo comprou com o sangue dele. Então, quando nós tirarmos esse espírito de Caim do meio de nós. Mas isso tudo, evangelista, também porque já não existe o amor. Então, não tendo o esfriamento dele, como forma Mateus. E só que a mesma Bíblia que fala que o amor esfriaria, lá em Apocalipse, ela dá uma exortação para nós retornarmos o nosso primeiro amor. E esse primeiro amor é a chama de Deus ardendo em nós para que ela possa ser transmitida ao nosso próximo e à sociedade sem Deus. Então, quando nós não vivemos um real avivamento... Eu tenho um livro aqui do Leonard Ravenhill,
que ele é uma pergunta o tema do livro. Por que tarda o verdadeiro avivamento? Uma das coisas é isso. É esse culto, e isso nós estamos falando de um homem que escreveu o livro dele no século XVIII, do culto que o homem é o centro. Então, Caim, ele não tinha a ver com a oferta dele, tinha a ver com a posição que estava o coração dele. E a posição do nosso coração é o que vai fazer se nós prestamos um culto verdadeiro a Deus, se nós queremos um relacionamento verdadeiro com o nosso semelhante. Isso é a posição. Pelo jeito, ele já tinha aquela coisa contra o próprio irmão, porque antes dele entregar aquela oferta toda, o Senhor não falou com ele que estava na porta dele ali, que era para ele arrancar todo aquilo que estava dentro dele. Na verdade, foi depois que ele fez a oferta, mas Deus disse para ele que ele teria como aceitar a oferta dele se ele mudasse o coração dele. Sim. É por isso que eu disse que não tem a ver com a oferta, como um monte de gente começa a falar, Caim trouxe fruta podre, que Abel trouxe do sangue. Outros vai e interpretam de uma maneira tão anacrônica que eles falam assim, Deus não recebia sacrifício de fruta, só recebia sacrifício de sangue. Não, sacrifício de sangue foi ser recebido no Êxodo, quando, na verdade, em Levíticos, né, quando Deus determinou que deveria apresentar animal para cobrir pecados. Lá em Gênesis não existia isso. As pessoas queimavam o animal a Deus porque era uma forma que eles aprenderam desde o Éden. Mas a Bíblia também fala em Êxodo e em Levítico que existiu o sacrifício de alimento que era entregue a Deus. Existia isso. Então, era muita de forma alguma, era rejeitado. De outra, nós damos a Deus aquilo que nós temos. Um foi trabalhar com ovelha, o outro foi trabalhar com a terra. Então, o que ele tinha que apresentar para Deus é aquilo que o pai dele ensinou. Apresenta o seu melhor. Ele apresentou o melhor. Por exemplo, se nós construímos uma igreja em local que as pessoas têm muito bichos na sua fazenda, na sua chácara, ele, às vezes, vai contribuir na igreja com aquilo que ele tem. Talvez ele não tenha dinheiro, mas ele tem uma galinha, vai levar, e o porco, alguma coisa. E não vai ser uma oferta que Deus vai receber? Claro que vai. Claro que vai. Então, o propósito é importante, o propósito. Lá no Êxodo, capítulo 25, o Êxodo 25 é a primeira coisa que, quando o Senhor falou para Moisés, disse, Moisés, diga ao meu povo que traga uma oferta para mim. Quer dizer, o centro é Deus. E era voluntária. Sim, aquele que trouxer com o coração voluntário, eu receberei. Isso. Então, infelizmente, hoje, se as pessoas falam uma coisa. O que ele dá de maior não é o que está dentro de você. Se Deus não é o centro da nossa vida, da nossa oferta, forget about it. Aí o pastor coloca mais aqui, irmãos, que além de isso ter acontecido com Caim, é uma coisa interessante que a Bíblia, ela quando fala determinadas coisas, que a mulher quis dizer que a Bíblia ela é um livro de construção humana, nós vemos que a Bíblia deixa claro que se nós não cuidarmos da nossa vida, nossos descendentes serão iguais ou pior do que nós. Sim. Aí o pastor mostra aqui a vida de Lameque, que ele criou até uma poesia maldosa, glorificando ele por ter matado. Alguns intérpretes falam ser duas pessoas, outros interpretam ser apenas uma pessoa. Por ser uma poesia, ele estava falando da mesma pessoa, que o homem que feriu ele é o mesmo jovem que pisou sobre ele. Mas como a palavra fica dentro da poesia, fica um pouco difícil, pode ser duas pessoas ou pode ser a mesma pessoa, isso não vai alterar em nada. A questão é que ele criou um cântico, uma poesia, exaltando ele, que ele deveria ser perdoado 70 vezes, porque Caim foi 7, então ele era 70, mostrando que a descendência de uma pessoa que não preocupa em viver diante do Senhor, vai ser igual a ele. Vai ser igual a ele. O descendente de Caim ficou igual a ele. Veio primeiro a criar a poligamia, por isso que Deus tolerou a poligamia até Malaquias, e no período de Malaquias a poligamia foi varrida no meio do povo de Deus, mas Deus tolerou. Mas se nós observarmos, a poligamia foi criada por um homem não cristão, um ímpio da descendência de Caim.
E as pessoas acham que isso é importante na Bíblia. Deus nunca mandou homem algum viver com mais de uma esposa. Eles passaram a fazer isso por conta deles. E Deus tolerou até o momento de Malaquias. Dali para frente, Deus cortou isso. Então, irmãos, nós vemos que na descendência de Caim e Lameque, mostra que a humanidade estava completamente vivendo debaixo de maldição. Estava tornando cada vez pior. Quando nós vamos para o capítulo 6 de Gênesis, eu observo uma coisa interessante ali, que as pessoas gostam muito de criar problemas com quem eram os gigantes que estavam ali. Se os gigantes ali, uns falam que eram anjos, outros alegam que esses gigantes são descendência de anjos com as mulheres, outros falam que esses gigantes foram pessoas de uma união estranha, mas não tem a ver. Eu acredito que a palavra gigante ali, que é a palavra Nephilim, ela pode estar relacionada com pessoas de estatura alta ou simplesmente com pessoas importantes, com pessoas que eram importantes naquela época, que se tornou importante. O tipo reis, pessoas poderosas, pessoas da alta, talvez financeiramente naquela época. A Bíblia fala o seguinte, no capítulo 5 fala que através de Enos começaram a invocar o nome do Senhor. Se nós observarmos o capítulo 5 de Gênesis, ele retrata ali da descendência de Adão, através de Sete, mostrando os homens que marcaram a história dos primeiros cultos a Deus. E Enos foi um que talvez a palavra ali, quando fala que começou a invocar o nome do Senhor, traz o sentido de organização de culto. Então, implica que com essa união dos filhos de Deus, que possivelmente seja os descendentes de Sete, com as filhas dos homens, que seria a descendência de Caim, trouxe uma corrupção no meio do que é o conhecimento de Deus. E devido a isso ser perdido, o que dá a entender quando Moisés descreve que na terra havia gigantes, quer dizer que aquela atenção que era voltada ao Deus verdadeiro, aos homens de Deus, que ensinava quem era Deus, passou a ser dirigida a esses gigantes, ou seja, a esses poderosos, a essas pessoas importantes, a esses homens que talvez eram homens de guerras também, segundo algumas interpretações, poderosos porque eram de guerras, e não poderosos como o livro de Enoque fala, que eram homens que tinham 3.000 metros cúbicos, que após esses homens eram endeusados e eles consumiram toda a plantação da terra e depois passou a comer os seres humanos. Então, é uma fantasia muito, muito estranha que tem no livro de Enoque, e hoje tem pessoas que pregam isso. Mas o livro de Enoque, ele é um livro fantasioso. E ele fala isso, que eram gigantes de 3.000 metros cúbicos que consumiram a humanidade da terra, comendo eles após devastar toda a vegetação da terra. Mas a Bíblia deixa clara que ali não são anjos, porque a punição caiu sobre os homens. Ali, possivelmente, homens da descendência de Sete e homens e mulheres da descendência de Caim, que tomaram mulheres. E há uma interpretação que eu também corroboro com ela, que quando a Bíblia fala que Deus puniu esses homens que tomaram mulheres, possivelmente eles seguiram o caminho de Lameque em viver uma vida de poligamia. Mesmo dentro da descendência de Sete, eles passaram a viver uma vida dentro da poligamia, por isso Deus puniu a terra. Nós vemos a decadência da humanidade em meio à sociedade nisso aí. Eles seguiram o caminho de Caim, eles abraçaram aquilo ali, a terra se corrompeu, o conhecimento de Deus ficou esquecido e a sociedade, mais uma vez, entrou em um colapso e Deus veio a destruir a terra. E como eu já falei, chegou o período da Torre de Babel, que acontece a mesma coisa. Ali, novamente, há um rompimento no meio da sociedade, onde os descendentes de Cão vai para um lado, os descendentes de Jafé para o outro, os descendentes de Sem para outra parte. Por quê? Primeiro, a ordenança divina, mas não precisava de romper o relacionamento. Os descendentes de Cão poderiam ser amigos dos descendentes de Sem, porém, eles romperam. Por quê? Porque o egoísmo do ser humano, o desejo de ser independente de Deus,
e de ter o nome em destaque, como foi na Torre de Babel, fez com que rompesse novamente o relacionamento com a sociedade. O pastor vai mostrar aqui uma outra coisa interessante, é o sofrimento. Uma das consequências é o sofrimento. Ele fala que o mundo passou a ser palco de sofrimento. Hoje, irmão, nós não precisamos nem descrever. Tem pessoas hoje que estão sofrendo até por nada, mas tem sofrimento. Então, o sofrimento, desde aquele período, do período bíblico, até os nossos dias, ele vem sempre se alastrando e tomando proporções gigantescas. Hoje, as pessoas, como eu falei, tem pessoas que estão até inventando coisas de meio de sofrimento. Estão cavando sofrimento para a vida. Mas no período bíblico, o pastor mostra aqui que o ser humano sofre pela falta de unidade em si mesmo, carência de significados e amor. Esses problemas psicológicos aqui, irmão, que o pastor coloca aqui, tem se agravado no meio do povo de Deus, não é no meio da sociedade, não. Aquele povo que antigamente ia no Vale do Amanhecer, ia nas sessões espírita kardecista em busca de uma resposta, hoje nós vemos eles indo nas igrejas. Essas igrejas neopentecostal, que hoje em dia alguns desses homens que dizem ser pastor, ou apóstolo, ou sei lá o quê, eles estão até tendo sessão espírita. Tem uns que vivem no mundo umas dimensões espiritual estranha aí, outros estão abraçando mães e falando em nome de morto, e o espírito Chico Xavier pegou ele. E estão indo assim, na verdade não foi o espírito Chico Xavier, né? O Chico Xavier, pelo menos, não que isso seja glorioso, mas o demônio entrava nele e trazia realmente uma palavra lá. Esse aí está inventando coisa. Nem é o diabo que está usando ele está usando de subterfúgio para poder enganar pessoas. E isso está tudo na internet, irmãos. Pessoas brincando com as coisas de Deus. Mas esses tipos de sofrimento, irmãos, que as pessoas estão acumulando na vida, esses problemas psicológicos, é falta de aproximar mais de Deus. E as pessoas hoje estão tão carentes de toda coisa. O pastor mostra aqui a unidade de si mesmo, a carência de significado e de amor. As pessoas, a única maneira das pessoas preencher esse espaço é com Jesus. Aqui, quem não nasceu num lar evangélico, que está presente nessa sala aqui, sabe que a única maneira de preencher um espaço na vida é através de Jesus Cristo, não indo buscar profecias e em outros meios. O pastor coloca mais, sofre por conflitos sociais, como nós já falamos. Mais embaixo ele fala que a terra se tornou maldita, que o trabalho agora é mais difícil. Se os irmãos observar, o trabalho, irmão, não é consequência do pecado, hein? Como alguns falam. Quando eu chegar no céu, eu vou dar um coque em Adão, porque por causa dele eu estou trabalhando pesado. Não. O trabalho sempre foi algo que fez parte da vida do homem, faz parte hoje e vai fazer na eternidade. Eternidade é lugar de trabalho, não é lugar de, como os outros pensam, que vai chegar no céu, vai deitar numa nuvem e vai ficar lá, ou vai deitar na rua de ouro, como alguns acreditam, numa rede de ouro, numa casinha de ouro, debaixo de uma moita de ouro, e esse tipo de coisa, ou vai deitar debaixo da asa de um querubim. Não existe esse negócio. Céu é lugar de trabalho. O trabalho do cristão só vai cessar na terra o trabalho que é laborioso, conforme no latim, algo pesado. Mas lá no céu é lugar de trabalho. O homem foi criado para trabalhar. Diz a Bíblia que Deus plantou um jardim no Éden e colocou o homem para lavrar a terra. Então, o homem já trabalhava. A Bíblia mostra que o trabalho passou a ser penoso como consequência do pecado. O homem, ele passou a sentir dificuldade que ele tivesse que viver daquilo. Por quê? A terra, como o pastor coloca, ela foi amaldiçoada. Aquela terra que produziria por si mesma, ela produziria com facilidade. Ela passou a produzir com dificuldade. O homem teria que trabalhar duramente para que a terra produzisse. Então, ele comeria do suor. Por quê? Se ele quisesse comer daquelas plantas que ele viu no Jardim do Éden, ele teria que plantá-la para comer. Aquela planta que nasceu ali, a Bíblia fala que Deus plantou um jardim no Éden. Ou seja, Deus foi lá e colocou um jardim
frondoso, maravilhoso, com rio, com tudo lá. O homem teria que trabalhar agora para comer o seu sustento. O pão seria dado de acordo com o seu suor. Saber que ele teria que levantar quando o dia clareasse e terminar quando o sol se pôsse, que assim era a contagem judaica. Essa era a vida do homem. Hoje nós vivemos da mesma maneira. Quem trabalha em construção, quem trabalha sentado, quem trabalha andando, quem trabalha mandando, sempre tem que reclamar porque está vendendo hora. Essa é uma realidade que... Isso, aí é a realidade, Mauro. A parte que eu esqueci de falar. Lá não haverá cansaço, porque nós teremos um corpo incorruptível. E esse corpo que não cansa. Então, nós trabalharemos. Então, o homem passou a trabalhar, irmão, de forma penosa. Ele começou a ver dificuldade em tudo. É só nós observarmos hoje, irmão. Nós ficamos desesperadamente que chega a sexta ou sábado. Primeiro, para receber. Segundo, para tentar descansar um pouco. E às vezes não descansamos porque a mente está a 1.000 por hora e o domingo é muito corrido. Ou às vezes nós queremos até ocupar o nosso domingo com coisas necessárias e o dia passa e nós não vemos. Então, a vida do homem virou isso. É o sofrimento por causa do trabalho. Ele vai sempre reclamar do trabalho. Se ele for dono de uma empresa muito rica, ele vai reclamar que ele está trabalhando, ele é rico e tal e coisa, ele só está andando por causa dele. Sempre vai ser dessa forma. O trabalho se tornou algo penoso para o homem. E como eu falei a questão da mulher, a mulher ela foi criada como adjuntora, que conforme a Bíblia fala que ela estaria assistindo diante do homem, seria submissa ao homem, estaria debaixo da mesma missão, como é até hoje, não é diferente isso. Porém, para a mulher, aquilo não era pesado, aquilo não era penoso, aquilo não teria dificuldade alguma. Por exemplo, aqui fala que o desejo dela seria para o seu marido. Irmão, o desejo de Eva já era para Adão. O desejo ali de tudo que ela fazia era para Adão. Porém, a partir do pecado, aquilo seria como que uma disputa. Ela não queria que fosse. E Deus falou: o seu desejo será para o seu marido. E é como se fosse assim: você tentará dominá-lo, mas não irá conseguir. Você vai tentar. Hoje nós vemos uma disputa muito acirrada no meio hoje do povo, principalmente cristão, não, mas o texto bíblico é esse. O apóstolo Paulo reforça dizendo que o homem deve amar a esposa e a esposa deve ser submissa, ou seja, deve honrar o marido. Nós vemos muitas dificuldades hoje nessa questão de relacionamento. Por quê? Porque o homem não quer viver fora do pecado. Se nós não abandonarmos o pecado, teremos sempre essa dificuldade. Então, a terra passou a sofrer, o homem passou a comer do seu suor de maneira penosa. Aí o pastor fala que o homem não pode mais viver no paraíso, mas fora dele, lavrando a terra de onde fora tomado. O que o pastor quer dizer é o seguinte: primeira coisa, o homem perdeu o seu habitat que Deus colocou, não que ele foi... Tem uns que falam que era o habitat natural, mas Adão não foi criado no Jardim do Éden. Adão foi criado antes de Deus plantar o Jardim do Éden. Deus criou Adão, depois ele plantou o Jardim do Éden, não sabemos quanto tempo. Eva foi criada dentro do jardim. Vocês estão entendendo isso? Ela foi criada dentro do jardim. Adão foi expulso do jardim. Toda aquela maravilha que Deus deu na mão dele, ele perdeu. Ele passou a ter que viver da terra, de onde o pastor disse que ele foi tomado e para onde ele voltaria. Ele voltaria para essa terra. Ele teria dificuldades. Na história do povo de Israel, nós vemos muita dificuldade que a terra passou. Em fome, fome igual a que passou no Egito, que diz a Bíblia que varreu toda a terra antiga daquela época. Fomes que teve no período do rei Davi, do rei, da divisão dos reinos. Teve vários períodos de fome na história do povo de Israel. Até no Novo Testamento passou um período de fome profetizada pelo profeta Ágabo. Então, nós vemos que a terra passou por esse processo e ela passa até hoje por esse processo de dificuldade até nos dias de hoje. Hoje nós vemos o egoísmo do homem, o desejo do homem de satisfazer aquilo que ele quer mais e mais, destrói coisas,
ele destrói rios, destrói a natureza, vai destruindo tudo, tira a vida do homem com tanta facilidade, todo mundo pensando em si e em mais nada. E a terra vai sofrendo e sofrendo e sofrendo. E uma das coisas que nós observamos que muitos não conseguem ver, mas aquele que estuda a Bíblia vê, a terra, irmão, quanto mais ela sofre, mais ela responde, trazendo catástrofe no meio da humanidade por causa do pecado do homem. O pastor coloca aqui a morte. Outra consequência do pecado é a morte. Nós conhecemos essa divisão da morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Aqui o pastor coloca na ordem correta, que é a morte espiritual, que é a separação do homem para com Deus. A palavra morte em si não significa separação. É o que ela iria trazer entre o homem e Deus, entre o homem e o seu corpo, que é a sua alma e o seu corpo, e trairia, se ele morresse sem Deus, entre o homem que poderia herdar a vida eterna para a morte eterna. Então, o pastor mostra que a morte espiritual é essa capacidade, ou a consequência, ou melhor dizendo, que após o pecado o homem se distanciou de Deus, o homem ficou dependente de Deus. Se o homem não restaurar, a sua vida não for restaurada por Cristo, ele não tem como ter vida espiritual com Deus. A morte física, que é a separação da alma e do espírito do corpo, e o homem deixa de viver nesse planeta onde nós estamos e fica ali esperando a ressurreição dos últimos dias ou a ressurreição da vinda de Cristo. Vou falar assim porque existem linhas de pensamento que entendem que a ressurreição dos últimos dias é a ressurreição para a condenação eterna, e outros não. Então, vou falar a ressurreição da vinda de Cristo, que fica mais fácil. E a morte eterna, que é a separação da alma do corpo e da alma de Deus, onde o homem passará eternamente sem Deus, em um local chamado de Lago de Fogo, conhecido pela Bíblia como segunda morte, que ocorrerá após o juízo final, capítulo 20 de Apocalipse, versículo de 11 a 16, onde Deus vai condenar todos os ímpios. A Bíblia fala no Salmo de número 17 que os ímpios serão lançados no inferno. E o inferno ali, a palavra é Geinon, que de onde vem a palavra grega Gehenna, que é lago de fogo. Então, os homens serão lançados no lago de fogo, que é chamado de segunda morte, onde não tem retorno. Se o homem morre espiritualmente, ele tem como se retornar para Deus através de Cristo. Se o homem morrer fisicamente, se Deus quiser, pode ressuscitá-lo, mas eternamente não tem como o homem sair de lá. A passagem do rico e Lázaro, que alguns acreditam ser uma parábola e outros não, essa passagem, apesar do termo ali ser Hades, ou Hades, que quer dizer o local dos mortos, ou das almas sem Deus, ali naquele local, que ainda não é a perdição eterna, mostrava que havia uma impossibilidade de retornar para a terra. Deus não permitiu com que aquele homem viesse a ressuscitar, nem tampouco nenhum dos santos ressuscitasse para comunicar com a família dele. E ele viu a dificuldade que ele estava tendo ali. Então, nós vemos que a morte eterna não tem recurso. A morte física, a morte espiritual, sim, mas a morte eterna não tem condição do homem ele sair dessa perdição eterna após ele morrer sem Deus. E esse ponto o pastor conclui mostrando que o homem que morre sem Deus, ele volta ao pó de onde ele é tomado. E se ele não tem Deus, ele está condenado à morte eterna. Porém, se ele volta ao pó, sendo essa morte a consequência do pecado, ele voltando ao pó, sendo um cristão, sendo um salvo em Cristo Jesus, ele está no paraíso aguardando a ressurreição dos salvos, para que ele possa estar morando com o Senhor eternamente e possuindo a vida eterna. Pastor Gogman, para finalizar essa parte sobre a árvore da vida, e Deus ter proibido o homem de comer da árvore da vida. Uma certa feita, uma pessoa falou comigo que achava que Deus foi injusto,
porque Deus ele não permitiu o homem ficar no jardim e ele ainda proibiu que ele comesse da árvore da vida. Ele colocou querubins na porta do jardim e ainda uma espada de fogo, algo brilhante, que estava guardando a árvore da vida. Isso mostrando a maneira que o homem foi qualificado após ele cometer um pecado. Porque, como eu disse no início da nossa matéria, o homem ele não perdeu a sua capacidade de raciocinar perfeitamente como ele era no início, devido a ele ter pecado. Ele pecou e isso foi caindo de maneira que, pelas suas descendências, os seus descendentes, foi caindo até chegar nos nossos dias. Mas no início o homem ainda era muito inteligente. Então Deus precisou de colocar anjo na porta do jardim e uma espada em volta da árvore. E essa pessoa que falou comigo achou que Deus foi injusto. E eu disse para ela que não foi, porque Deus ele foi além de perfeito, ele estava simplesmente guardando o homem de viver eternamente na desgraça. Porque, por exemplo, o homem ele havia pecado e o mal passou a entrar no mundo. Se ele come da árvore da vida e passa a viver eternamente, nós seríamos miseravelmente pecadores eternamente. E entenda uma coisa, o mundo já passou por vários ciclos de morte, onde, por exemplo, no dilúvio morreu todas as pessoas, não sabemos quantas pessoas tinha. Toda aquela nação acima de 20 anos morreu no deserto, que saiu do Egito. Nós já vemos que os santos da Bíblia morreram, muitas pessoas que nós conhecemos, que tínhamos conhecido, morreu. Imagina já o giro que já deu a terra de tantas pessoas que morreram. Agora imagina se todas as pessoas estivessem na terra hoje. Porque a terra ela continuaria sem produzir. A terra seria afetada pelo pecado do mesmo jeito que foi se o homem vivesse eternamente. Possivelmente nós estaríamos vivendo miseravelmente, porque teríamos acabado com a terra já. Já teríamos acabado com a terra. Porque viveríamos eternamente no pecado. As pessoas não iriam morrer, continuariam produzindo pessoas. Teríamos hoje não sei quantos, sei lá, de pessoas na Terra, e o planeta estaria devastado, mais do que ele já está, pelas mãos dos seres humanos que estariam aqui. Então, eu acredito que foi o cuidado de Deus para conosco, de ter tirado do homem o direito de comer da árvore da vida, e não um castigo, foi um cuidado de Deus. Senão a terra estaria perdida hoje. E o pastor coloca mais, assim que termina a biografia de cada genealogia de Sete, a palavra que é encontrada lá é morreu. Nós podemos observar que a Bíblia fala que Adão teve 100 e poucos anos, gerou filhos e filhas, depois viveu Adão 930 anos e morreu. Seu filho Sete teve filhos e filhas, viveu tantos anos e morreu. E foi indo até chega Enoque, que a Bíblia fala que ele viveu 300 anos, teve um filho, 60 anos, teve um filho, depois viveu mais 300 anos e foi levado para o céu com 365 anos. Foi o único que não morreu. Depois a história continua com os demais descendentes, mostrando que todos morreram. Mesmo que eles viveram de maneira longeva, eles morreram. Metusalém viveu quase 1 milênio, 969 anos, mas a morte veio e ceifou. Então, a morte entrou no mundo, a consequência do pecado foi a morte. A morte física, ela passou a todos os homens, e a morte espiritual também. Por isso que todos pecaram e todos carecem de Cristo. O pastor mostra aqui essa parte interessante. Dentro da genealogia, sempre a palavra no final é morreu. Não importa quantos anos eles viveram, todos passaram pela morte. E depois, de forma terrível, os anos do homem foi caindo. A Noé foi o que viveu mais tempo, conforme a Bíblia registra, depois dessa genealogia de Adão.
Ele viveu 950 anos. Depois dele, nós já vemos a história de Abraão, que viveu menos. Vemos a história de Jacó, José, e daí por diante vemos Davi também, que morre bem mais novo, e a consequência do pecado vem até diminuindo na vida do ser humano, de acordo com a história bíblica. Para finalizar, irmão, o pastor mostra 3 elementos que foram perdidos com o pecado. Ele fala da alma porque ele fala que no dia em que dela comeres, morrerás. E o interessante é que a palavra no hebraico, que a palavra da morto, morrerás. Porque ele morre espiritualmente primeiro e depois morre fisicamente. Por isso que no hebraico lá a palavra é essa, mot matut, que quer dizer morto, que ele morreu fisicamente, ele passará a morrer. Aí fala do corpo, porque fala que não poderia comer da árvore da vida, e fala agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Aqui o pastor está querendo mostrar que, devido o homem ter pecado, foi libertado, como eu falei, a árvore da vida, e teve essa separação do corpo. Ele passou a morrer, perdeu o seu corpo por algum tempo da vida, vai perder o corpo, mesmo que a alma está no paraíso, ele fica sem corpo, só vai voltar na ressurreição. E ele fala, e também a terra ela perdeu o domínio, ela foi amaldiçoada, ela passou a produzir coisas que não produzia antes. E eu costumo dizer que a cebola, possivelmente, ela veio depois da queda, porque cebola não é coisa do criação original, não. Eu creio que foi depois da queda. Eu nunca vi uma coisa tão ruim daquela. Outra coisa que o pastor coloca, os 3 pontos principais eventos da redenção seguem os 3 elementos implicados na perda. Ele mostra a redenção da alma, que é a conversão ou novo nascimento, quando a pessoa aceita Cristo, ele passa a ser regenerado, ele passa a ter Deus como Senhor, ele passa pela redenção do corpo, que é somente na ressurreição, onde a Bíblia fala que a morte será banida, o último inimigo a ser vencido, e a redenção da terra. Na segunda vinda de Cristo, a Bíblia também mostra que a terra, ela suspira, ela geme pela a sua redenção, quando Cristo se manifestar e restaurar todas as coisas para com Deus e para com ele. Então, o pastor mostra aqui que os elementos que foram perdidos, eles serão restaurados dentro da nossa visão hoje, uma visão escatológica. Vai ser restaurado, parte já se cumpriu, que é a nossa alma, nós que aceitamos a Cristo, já fomos restaurados como os filhos de Deus, como novas criaturas, a palavra certa seria nova criação, fomos criados novamente de forma espiritual diante do Senhor e aguardamos, como o apóstolo Paulo fala, a ressurreição. Aí alguém vai dizer, mas você está vivo e aguarda a ressurreição? Claro, porque apesar que, como o apóstolo Paulo, eu espero Cristo para ontem, mas o apóstolo Paulo tinha esperança na ressurreição. Se os irmãos observar as cartas de Paulo, sempre ele fala que estava aguardando o momento da ressurreição. Só que tem partes que ele fala que nós que estivermos vivos seremos transformados, porque ele aguardava Cristo para ontem. Mas a principal visão do apóstolo Paulo era a ressurreição, porque ele sabia que a ressurreição era o momento que o nosso corpo seria redimido e nós teríamos um corpo perfeito, como aquele que foi criado do primeiro homem, que só veio a ser corrompido após o pecado. E que com esse corpo perfeito nós seremos como Cristo, conforme a Bíblia nos ensina. Amém, irmãos? Nós ficaremos por aqui. Na próxima aula nós continuaremos com a transmissão do pecado e veremos mais um pouco sobre essa matéria. Como os nossos irmãos não estavam presentes aqui, a nossa irmã havia perguntado, nossa irmã Maria, então eu quero salientar para os irmãos que o pastor ele pediu para os irmãos entre 1 semana a 10 dias. Então, na quarta-feira seria o prazo onde ele nos deu para poder comunicar aos irmãos se terá prova ou trabalho. Eu falei com a nossa irmã Maria que possivelmente o trabalho seria do próprio questionário, que ele costuma fazer isso nessas matérias teológicas. Mas eu não sei se vai ser assim. Sendo prova ou trabalho, se for do questionário, os irmãos terão que responder o questionário da mesma maneira. E ele fala que se for prova,
ele vai mandar o gabarito. E na quarta-feira, se até quarta ele não me responder, eu estarei entrando em contato com ele para poder pedir para que ele esclareça para os irmãos como ficará, se é prova ou trabalho. São quantas aulas Nós mais? teremos 7 aulas nessa matéria, então nós estamos na 5ª aula, teremos apenas mais 2 aulas. Mais 2 aulas. Nós vamos terminar agora, mas eu estou fazendo a chamada aqui silencioso, mas nós vamos terminar a aula agora. Bem, os irmãos entenderam? Vão ter alguma pergunta? Nós temos ainda 3 minutos. Alguma colocação? Não? Então vamos agradecer ao Senhor. Mais um maravilhoso dia. Bem, Senhor Deus, Pai maravilhoso, Deus grande, soberano, mais uma vez somos gratos ao Senhor. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que as suas mãos sejam sobre nós, nos guardando, nos livrando de todo mal, que o teu Espírito nos dirija, ó Pai, nessa terra, nos ajude a vencer, ó Pai, o pecado, a trabalhar em prol da tua obra, a estar, ó Pai, aprendendo com essa matéria, ó Pai, podemos ensinar de acordo com a tua palavra. Que o Senhor venha, ó Pai, nos ajudar a ter a palavra do Senhor como centro de tudo em nossas vidas, e temos Cristo, ó Pai, como o Senhor da nossa alma, o Senhor da tua casa, o Senhor de nossas vidas. Que as tuas mãos, ó Deus, estejam nos dirigindo em tudo, nos guardando, nos fortalecendo. Abençoe cada aluno, dê força, ó Pai, para os que chegaram até aqui, continuar. Que possam, ó Pai, não simplesmente sair daqui com diploma, mas sair daqui, ó Pai, conhecedores da palavra do Senhor. Que possam aplicar nas igrejas, ó Pai, o conhecimento e restaurar vidas, restaurar almas, ó Pai, para a glória do nome do Senhor. Então, irmãos, que Deus em Cristo abençoe a todos. Todos tenham uma excelente semana. Deus possa estar abençoando a vida de todos. A paz do Senhor para Paz todos. a todos. Boa noite a Amém. todos. Paz do Senhor. Paz.